Para nós finalizarmos a nossa primeira unidade, para estarmos aptos, né, a desenvolver a nossa primeira avaliação, temos ainda que abordar 3 aulas, né? Dentro destas estão as aulas de músculos, os músculos do esqueleto axial, que nós vamos fazer, né, nessa primeira apresentação, e em seguida teremos 2 aulas associadas aos músculos dos membros superiores, né? Vamos entender um pouco a anatomia, né, muscular e as associações topográficas e clínicas, né, do membro superior. E por fim faremos uma análise também dos membros inferiores, estudando os principais grupamentos musculares, funcionalmente, a sua inervação e o seu contexto clínico. Então espero que vocês aproveitem, não é, essa nossa primeira aula sobre músculos do esqueleto axial. Nós vamos utilizar esse modelo artificial, virtual, para abordarmos, né, os músculos do esqueleto associados ao esqueleto axial, e iremos também depois utilizar esse mesmo modelo para abordarmos os músculos, né, associados ao membro superior, bem como os músculos associados aos membros inferiores. Então, a nossa aula ela estará dividida, em primeiro lugar, na identificação dos principais grupamentos funcionais, né, dos músculos axiais. Iremos dividir os músculos, né, no grupamento associado à cabeça e ao pescoço, né, os músculos na cabeça, sobretudo os músculos da face, os músculos da mímica, os músculos do pescoço. Iremos fazer também uma análise desse segmento, né, com a sua organização, né, em trígonos na região anterior do pescoço e na região lateral do pescoço. Depois passaremos ao estudo dos músculos do dorso, tá? Faremos uma análise, primeiro, creio que apenas dos músculos da primeira camada, a camada superficial do dorso, que nos interessa. Depois passaremos ao estudo dos músculos do tórax e finalizaremos a aula com os músculos do abdômen. Então é assim que estará organizado, né? Estão organizados os músculos, né, que iremos estudar nessa aula de hoje. Então, começando com os músculos da cabeça, vamos começar com os músculos da face. Não sei se vocês lembram da nossa aula teórica que tivemos antes da suspensão das atividades. Eu fiz a aula teórica e nós estudamos os músculos da mímica, ou seja, esses músculos eles têm pelo menos uma de suas inserções feitas, né, na pele, na cutis, e por isso que também são chamados de músculos cutâneos da face. Eles, quando se contraem, eles garantem, né, as chamadas expressões faciais. Vejam que nós temos inicialmente um músculo que cobre o osso frontal. Esse é um músculo denominado de músculo frontal, mas ele faz parte de um músculo um pouco maior. Vejam que posteriormente existe o ventre occipital, que cobre o osso occipital, né? Tá aqui ele. E esses 2 músculos, eles estão presos um ao outro, vejam aqui, por uma aponeurose que conecta os 2 músculos. Por isso que esse músculo no conjunto, ele é denominado de músculo epicrânio, né? O ventre occipital anteriormente, né, aqui cobrindo o osso frontal, e o ventre occipital cobrindo o osso occipital. Esse músculo, quando se contrai, ele permite movimentar, né, a chamada gália aponeurótica, que é essa aponeurose que conecta os 2 músculos. Indivíduos conseguem movimentar a pele sobre o couro cabeludo em virtude dessas contrações dos músculos frontal e occipital alternadamente, permitindo o movimento da chamada gália aponeurótica. Vamos passar ao estudo dos músculos da face, né? E aí eu vou organizar esses músculos da seguinte maneira: músculos associados à órbita, ao olho, músculos associados ao nariz e músculos associados à abertura oral. Então esses 3 grupamentos, não é, eles serão estudados da seguinte forma. Primeiro, o músculo orbicular do olho, que envolve, não é, a abertura ocular, envolve as pálpebras. Esse músculo, ele quando se contrai,
ele tem um papel de fechar, né, os olhos, fechar aqui as pálpebras, importante músculo. Temos aqui um outro músculo importante que é chamado de músculo depressor, né, do supercílio. Ele, quando se contrai, é aquele músculo que baixa o supercílio, o indivíduo quando fecha aqui o olho, né, naquela expressão, quando você toma uma pancada, é a expressão de dor, quando acontece, o indivíduo baixa aqui a pálpebra e fecha o olho, esse músculo é importante. Temos esse músculo aqui chamado de prócero, ele está associado a essa pele entre os dois supercílios, né? Também essa pele fica enrugada, devido a expressão de dúvida e também de dor. Essa pele aqui ela fica mais enrugada, isso é um papel do músculo chamado de prócero. Então os músculos que nós observamos em associação aqui com essa parte superior, né, mais associado com os olhos, são o músculo orbicular do olho, o músculo depressor do supercílio e aqui está o músculo prócero na pele entre os dois supercílios, né, fixado nessa região. Músculos que estão associados ao nariz, nós vamos encontrar o músculo nasal, né, também chamado nasal transverso. Ele é importante porque ele puxa as asas do nariz lateralmente, ampliam, né, a abertura das narinas, isso melhora a entrada de ar no interior da cavidade nasal. Temos um outro músculo, denominado músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Esse músculo, quando se contrai, ele levanta a asa do nariz e ao mesmo tempo ele puxa o lábio superior para cima, tá certo? Então é um músculo importante também para a abertura das narinas, mas ele eleva o lábio superior, tá certo? O indivíduo que precisa, por exemplo, realizar um movimento, né, para suspender o lábio na hora que vai colocar um objeto, uma colher, um garfo, né, no interior da boca, e precisa levantar o lábio. Esse músculo aqui ele é utilizado nesse momento. Por fim, nós temos músculos que estão associados aqui à abertura oral, e eu queria destacar músculos que estão presentes na parte mais superior, músculos que são mais laterais a essa abertura e músculos que são inferiores a essa abertura. Então vamos começar pelo músculo levantador do lábio superior. O nome já diz, né, já informa o que é que esse músculo faz. Temos aqui um músculo denominado de zigomático menor, músculo importante porque ele eleva o lábio superior, né, e o ângulo da boca lateralmente, músculo que quando se contrai ele faz esse papel de permitir, junto com o zigomático maior que eleva o ângulo lateral da boca, de permitir o sorriso verdadeiro, né, do indivíduo. E um outro músculo que está aqui num plano um pouco mais inferior é denominado de músculo risório. O músculo risório ele puxa o lábio lateralmente e normalmente se ele se contrai sozinho, o indivíduo emite a expressão de um sorriso falso, né? Um sorriso que você percebe que o indivíduo está forçadamente, né, querendo sorrir. Então aqui está o músculo risório. O músculo denominado de orbicular da boca, esse músculo importante porque ele tem um papel de comprimir, os lábios, e fazer protrusão dos lábios, colocar o lábio para frente e também de fazer esse movimento, né, de apreender um objeto entre os dois lábios, é o músculo orbicular da boca. Logo abaixo nós vamos encontrar os músculos, né, de um lado e de outro, vejam que são pares, os músculos chamados de depressor do lábio inferior, né, e um pouco mais lateralmente, fixado aqui ao ângulo lateral da boca, nós vamos encontrar o músculo depressor do ângulo da boca. Esses dois músculos são importantes porque eles expressam, né, tristeza. O indivíduo que contrai esses dois músculos, ele tanto puxa o lábio inferior para baixo, como puxa o ângulo da boca para baixo. Então esses músculos são importantes para a expressão de tristeza. Lateralmente, eu vou aqui observar um músculo denominado de músculo bucinador, é o músculo que forma essa porção mais lateral, né, essa parte da bochecha, músculo importante, músculo para o sopro, ele emite força nessa região lateral das bochechas na hora de assoprar alguma coisa, então é o chamado músculo bucinador.
Então nós temos aí os grupamentos musculares, denominados de músculos da mímica, e para finalizarmos essa primeira parte, eu queria que vocês atentassem comigo para um pequeno detalhe aqui, tá? Que é a emergência do chamado nervo facial. Vocês vão estudar na parte de neuroanatomia, não é? Na segunda unidade, vocês vão observar a emergência do nervo facial, que é o sétimo par, né, de nervo craniano, é o nervo facial, e esse nervo ele emerge do interior da cavidade craniana, lá pelo forame chamado de estilomastoide. Nós estudamos isso entre o processo mastoide do osso temporal e o processo estiloide. Ele emerge da cavidade, né, e em seguida ele emite os seus ramos. Esse nervo ele atravessa o interior dessa glândula chamada glândula parótida, não é? E indivíduos que apresentam, por exemplo, um quadro infeccioso na glândula parótida, chamada parotidite, a glândula aumenta o seu volume e comprime os nervos, os ramos do nervo facial. Isso provoca dor, né? Uma doença muito comum, antigamente era muito frequente, chamada de cachumba, papeira, né? E essa compressão do nervo facial aqui no interior da parótida provoca dor. Mas o nervo facial é o responsável pela inervação, notem, dos músculos da mímica, né? Dos músculos da face, tá certo? Então, a relação topográfica importante que vocês, alunos da enfermagem, precisam perceber, né, quando estudarem aqui o nervo facial e a sua relação com a glândula parótida neste segmento. De destacar, né, os chamados músculos da mastigação. Então, vou apresentar para vocês, inicialmente, os dois primeiros. Tá aqui o músculo temporal. Ele envolve, o nome já indica, não é? O músculo temporal, e se insere distalmente no processo coronoide da mandíbula, não é? Essa imagem aqui nós não conseguimos visualizar essa inserção, mas o músculo temporal, importante músculo da mastigação, juntamente com o músculo masseter, esse músculo lateral, né? Aqui na face, que envolve a parte do chamado ramo da mandíbula, e também o importante músculo da mastigação. Vou colocar aqui para a gente observar, né, o papel funcional desses dois músculos. Eu gostaria que vocês observassem que os dois, né, executam esse movimento, né, de colocar a mandíbula contra a maxila, né? São importantes músculos, portanto, da mastigação. Se eu selecionar aqui o músculo masseter, formos observá-lo funcionalmente, né, nós teremos também um papel importante aqui do masseter nesse movimento de elevação da mandíbula, não é? Então, mais uma vez, o masseter e o temporal, músculos importantes para o processo de mastigação. Eu vou remover esses dois componentes, porque eu ainda tenho mais dois músculos, né, para abordar aqui com vocês, para que vocês possam, né, observar mais dois componentes musculares. É evidente que esses músculos que eu estou mostrando são músculos pares, tá? Então, eu estou falando no antímero direito, mas também vou observar a mesma coisa no antímero esquerdo. Esconder aqui o ramo da mandíbula e vocês vão observar dois músculos da mastigação aí. Então, aqui está o músculo chamado de pterigoide medial e aqui logo acima está o músculo pterigoide lateral. Vou selecionar aqui a imagem, né, para que vocês possam observar esses dois componentes funcionando. Vejam que o pterigoide lateral ele realiza esse movimento, né, de protrusão da mandíbula, né, e de lateralidade da mandíbula. Você consegue colocar a mandíbula para um lado e para o outro, e você também consegue colocar a mandíbula para frente e para trás, portanto, papel dos músculos pterigoides. Deixa eu selecionar o músculo pterigoide medial, e vocês observem também o músculo funcionando, né, musculatura se movimentando, para que o processo de movimentos laterais também aconteça. Então, o papel é muito semelhante entre os dois músculos pterigoides. E eu gostaria, então, que vocês, quando fossem estudar, né, tivessem a atenção de observar
os músculos, né, chamados de músculos da mastigação, com atenção especial em músculos que são pares, né, nos dois antímeros, vamos observá-los, que são os músculos temporais, direito e esquerdo, os dois masséteres, direito e esquerdo, e os músculos pterigoides, pterigoide medial, pterigoide lateral, né, nos dois antímeros, e os movimentos, portanto, de mastigação, de elevação da mandíbula contra a maxila, e os movimentos de protrusão, retração da mandíbula, o movimento de lateralidade da mandíbula contra a maxila, são executados por esses elementos musculares. Nesse momento, chegamos aos músculos do pescoço, né? Então nós vamos dar uma estudada, né, geral aqui, nesses músculos da região anterior e lateral do pescoço. Vamos destacar para vocês, inicialmente, um músculo na região cervical. Ele também é um músculo caracterizado como sendo cutâneo, né? Um músculo que se insere na pele, ele é chamado de músculo platisma. O músculo platisma tem um papel muito importante no sentido de promover, não é, uma maior elasticidade na pele da região do pescoço, na face anterior do pescoço. Ele também acentua, né, alguns ângulos e depressões aqui na região inferior da mandíbula, na região mentual e também aqui do lábio inferior. Então é um músculo bem superficial, está logo abaixo da pele, e assim que você rebate a camada muito delgada da pele, o músculo já aparece, né, suas fibras já aparecem. Esse é o chamado músculo platisma, aqui está representado de um lado e aqui está o platisma também representado no outro antímero. Vamos removê-lo da peça, né, daqui do nosso esquema, para que vocês possam ter a dimensão desse segmento cervical. Nós já estudamos o músculo esternocleido, né, lembrem dele, nós falamos nas aulas introdutórias de anatomia, né, ele recebe essa denominação em virtude de sua origem e inserção, processo mastoide, né, e também no osso occipital, da parte mais cranial, e distalmente, né, mais inferiormente, ele se insere na clavícula e também aqui no osso externo, por isso o nome esternocleido occipitomastoide é o nome do músculo, esternocleidomastoide também, né? E notem que o músculo esternocleido, ele divide o segmento de pescoço, você considerar a linha mediana do corpo, não é? Aqui passando no plano mediano, você terá uma região delimitada anteriormente no pescoço, ó, na margem medial do músculo esternocleido, junto com o ramo da mandíbula e a linha mediana do corpo, forma-se assim um trígono, chamado trígono anterior do pescoço. Então, o músculo esternocleido, vamos remover aqui o outro músculo platisma, e vocês têm aqui a dimensão total do músculo externo, dos dois esternocleidos e dos trígonos anteriores do pescoço. Aqui está representado o ocioide, não é? Nós temos aqui a representação do ocioide, e o ocioide serve como ponto de referência para que a gente divida ou faça uma subdivisão desse trígono anterior do pescoço em dois andares. Um andar acima do ocioide, chamado andar supraioide, e um andar denominado de infraioide. Tá? Então aqui os dois andares separados pelo ocioide na região cervical. Então, temos aqui a representação dos músculos supraioides, ou seja, no andar supraioide, e os músculos infraioides, tá? Que estão aqui abaixo do ocioide. Quais são os músculos que eu gostaria de destacar com vocês? Eu não vou mostrar todos os supra e nem todos os infraioides, apenas aqueles que são mais importantes para a gente. Para a formação do assoalho da cavidade, não é, bucal, nós temos aqui um músculo importante chamado de músculo miloioide. Esse músculo ele forma o piso, grande parte do piso da cavidade bucal. Temos aqui um outro músculo, né, chamado músculo digástrico. Ele tem um ventre muscular anterior, tem uma intersecção tendínea localizada, né, aqui na parte mais inferior, e a outra parte do seu ventre posterior, né, está representado aqui, vai se inserir, ó, lá no processo estiloide do osso temporal.
Então, o ventre posterior do músculo digástrico e aqui está o ventre anterior do músculo digástrico. Entre os dois ventres está a intersecção tendínea representada. Eu vou destacar apenas esses dois músculos na região supraioide, porque nós temos mais dois músculos a serem destacados na região infraioide. Este músculo, denominado de músculo esternoioide, porque ele parte do osso externo e vai até o ocioide, e um outro músculo na região infraioide que eu gostaria de destacar é esse músculo chamado músculo omoioide. Ele vai seguir da região infraioide, passar por baixo do músculo esternocleido, veja que ele tem uma intersecção tendínea, e em seguida ele vai se inserir lá na escápula. Antigamente a escápula era chamada de omoplata, e por isso que o músculo é denominado de omoioide. Tem um ventre posterior, ou denominado de inferior, na verdade, e o outro ventre superior. Então aqui estão os dois músculos que eu queria que vocês atentassem para eles na região supraioide. Destaque para o músculo digástrico, que nós chamamos a atenção, e o músculo miloioide. Já na região infraioide, abaixo do ocioide, estão os músculos denominados de esternoioide e o músculo que nós denominamos de músculo omoioide. Então esses são os músculos da região que eu gostaria que vocês observassem na face anterior do pescoço. Vamos analisar aqui a região lateral do pescoço, e aí eu vou destacar para vocês que o ventre inferior do músculo chamado de omoioide aparece nessa parte lateral do pescoço. Mas nesse trígono lateral do pescoço, que eu vou delimitar aqui na margem posterior do músculo esternocleido, a margem mais lateral do músculo trapézio e a margem superior da clavícula, nós teremos destacando aqui um trígono denominado de trígono lateral do pescoço. Nesse trígono lateral do pescoço, nós iremos destacar alguns músculos considerados importantes nessa região, e aí nós vamos falar principalmente do músculo chamado escaleno anterior, um músculo chamado de escaleno médio, e um outro músculo chamado de músculo escaleno posterior. Os três escalenos, eles elevam as primeiras costelas, principalmente a primeira costela elevada durante movimentos forçados de inspiração, mas uma referência importante nessa região, a proximidade que esses três músculos têm com vasos e nervos importantes dessa área, nas proximidades da clavícula. Então, eu vou colocar aqui para vocês observarem os elementos nervosos que vão surgir aqui, entre o escaleno anterior e o escaleno médio, a presença de nervos do chamado plexo braquial. Então, o plexo braquial emerge entre os escalenos e caminha para a inervação do membro superior. Passa por baixo da clavícula e seguem em direção à inervação do membro superior. É importante, portanto, ter em mente que durante procedimentos cirúrgicos que necessitam do bloqueio, da dor para o membro superior, bloqueio da sensibilidade, o anestésico ele é injetado exatamente entre os dois músculos escalenos, o anterior e o médio, para que tenhamos o bloqueio efetivo do chamado plexo braquial. Então a referência é a clavícula, o terço médio da clavícula e a ponta da agulha, ela é inserida exatamente aqui nessa região e o agente anestésico provoca o bloqueio dos chamados nervos do chamado plexo braquial. E aí o membro superior se torna insensível a qualquer procedimento que possa induzir dor no paciente. Então esses são os músculos da região que nós tratamos como região anterior do pescoço e região lateral do pescoço. Temos agora nessa visão posterior, a região do dorso, abordar apenas músculos da camada superficial do dorso. Nós acreditamos que
seja suficiente, né, para análise na turma de enfermagem, que a gente tenha a percepção, né, dessa região do dorso, quais são os músculos principais, né, e a formação do trígono da ausculta, que é o que nos interessa nesse momento. Então nós temos um músculo com inserções, né, diversas, distribuídas ao longo dos processos espinhosos das vértebras, né, que se expandem desde a região cervical até as vértebras lombares, as primeiras lombares. Esse é o músculo chamado de músculo trapézio. Ele tem 3 porções, uma porção ascendente, ele tem uma porção descendente, ele apresenta uma porção transversa, né? Essas porções têm funções distintas, mas o músculo como um todo, né, tem a forma do trapézio, de um trapézio, por isso o nome trapézio. O músculo trapézio, ele eleva, né, ele pode elevar os ombros, né, ele pode retrair os ombros, né, ele pode também promover um movimento depressor, né, do ombro, puxando para baixo, né, e para trás. Então o músculo trapézio ele é um músculo importante da região dorsal. E o outro músculo que eu queria destacar para vocês, ele projeta-se também dos processos espinhosos e transversos das vértebras, algumas torácicas, lombares todas e também da região sacral, através de uma projeção aponeurótica, né, inferior, que vai até a região do sacro, e em seguida as suas fibras convergem para um tendão que caminha para o segmento do sulco intertubercular do húmero. Esse músculo é chamado de músculo grano-dorsal, ou latíssimo do dorso, tá? Também chamado assim nos livros textos, e ele é um importante músculo adutor do membro superior. Ele também provoca a rotação medial do membro, né? E ele também estende o braço. Então, importante músculo de estabilização do húmero, tá? O que eu queria que vocês observassem comigo, vou aproximar aqui a imagem, é que esse segmento da borda superior do músculo grande dorsal, a borda lateral do trapézio e a margem medial da escápula formam um trígono, denominado trígono da ausculta, e é neste ponto, né, que o profissional, quando quer realizar a ausculta do tórax, né, é o foco de maior audibilidade, onde você consegue captar melhor os sons produzidos, os ruídos produzidos no interior da cavidade torácica. Esse trígono é um ponto de referência, né, importante para você posicionar o seu estetoscópio e conseguir, né, fazer o processo de ausculta do paciente. Então lembrem, a borda lateral do trapézio, a borda superior do grano dorsal, junto com a margem medial da escápula, é um ponto onde você tem menor quantidade de tecido, de partes moles, e consegue ter um foco de maior audibilidade, permitindo um maior foco para a sua ausculta pulmonar. Tá? Então aqui a referência na região do dorso. Então, estudem comigo os músculos que compõem a parede torácica. Então vamos estudar, observar com muito cuidado, não é? Quais são esses elementos musculares que estão associados ao esqueleto do tórax. Eu vou destacar primeiro o músculo peitoral maior, portanto músculo adutor, não é? do membro superior, ele traz o membro superior medialmente, né, aproximando do plano sagital mediano. Vamos rebater o músculo peitoral maior, identificar para vocês o músculo peitoral menor, né, que está ele representado. E esse músculo ele é importante, né, porque ele consegue fazer um movimento de girar, né, também o segmento do tronco, né, lateralmente. Ele puxa as costelas, ó, ele faz ponto fixo lá no processo coracoide da escápula, e ele puxa as costelas, né, levando as costelas, sendo um movimento de
de inspiração, importante músculo durante a inspiração forçada. Então, vou também removê-lo aqui, né, da nossa imagem, e aí eu vou destacar para vocês um outro músculo da parede torácica, denominado de músculo serrátil anterior. Ele apresenta esses dígitos, né, anteriores. Vamos isolar aqui o músculo serrátil para você ter uma noção, né, da dimensão geral do músculo, como é que ele está representado. Então vejam como o músculo serrátil está. Ele tem uma fixação, né, uma origem lá na margem medial da escápula, depois ele se espalha por sobre as costelas, né, e é também importante músculo no processo de respiração, de inspiração, elevando aqui as costelas para a expansão do tórax. Também importante para a fixação da escápula, né, ele é importante para manter a escápula pressionada contra as costelas, evitando que a escápula saia de posição durante os movimentos do ombro. Então é importante destacar para vocês também o músculo serrátil anterior. Um músculo importante também, né, porque estabiliza a clavícula, tá aqui, é denominado de músculo subclávio, uma fixação lá no processo do acrômio, na extremidade acromial da clavícula, e partindo em direção à primeira costela, à segunda costela, para se fixar, né, e estabilizar assim a clavícula, né, na sua posição original. Tá? Então esses músculos estão associados aqui à parede externa do tórax, mas nós precisamos destacar ainda músculos importantes para a respiração. Notem aqui os músculos intercostais externos, importantes durante os movimentos de inspiração, né, para a elevação das costelas, uma inspiração normal. Vou rebatê-los para expor os músculos intercostais internos, importantes músculos envolvidos no movimento de expiração. Tá? As costelas elas retornam à sua posição originária para expulsar o ar dos pulmões. Tá? Aí estão os músculos intercostais externos. Vamos rebater ainda esses intercostais internos, aliás, para aparecer aqui os músculos intercostais profundos e, finalmente, os músculos denominados de torácico transverso. Né? O músculo torácico transverso, o transverso do tórax, está aqui também representado. Já na profundidade, esses são bem profundos na parede torácica e atuam também nos movimentos de inspiração, no movimento de expiração forçada, tá certo? O músculo transverso do tórax junto com o músculo torácico profundo, tá bom? Então esses são os músculos que estão associados à parede torácica. Eu vou aqui remover camadas musculares, porque falta um músculo para ser demonstrado que é muito importante e eu não posso passar pelo tórax sem mostrar esse músculo, né, para vocês. Ó, separando o segmento de tórax, né, da cavidade torácica do segmento abdominal, nós temos um grande músculo, ó, denominado de músculo diafragma. Músculo esse importantíssimo para o processo de respiração, tanto nos movimentos de inspiração quanto de expiração. O diafragma ele tem um papel de aumentar, né, aumentar a superfície, né, do interior, o diâmetro diagonal ou diâmetro crânio-caudal do tórax, e aí você observa o diafragma em toda a sua extensão, numa vista superior, e aqui o diafragma numa vista inferior. Então, com isso, nós abordamos, né, os músculos que estão associados ao esqueleto torácico. Peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, o músculo subclávio, além dos intercostais internos, externos, transverso do tórax e, por fim, o músculo diafragma, separando a cavidade torácica do interior da cavidade abdominal. Para finalizar a nossa apresentação, né, da musculatura do esqueleto axial, falta-nos apenas a abordagem dos músculos da parede abdominal. Então eu vou, aqui no nosso modelo, né, virtual, eu vou remover do modelo os segmentos, né, de pele, inicialmente, da parede. Vamos fazer isso. Depois rebater, né, o panículo adiposo que reveste aqui a parede abdominal. Né? Aqui nessa região nós temos normalmente uma quantidade bem maior de gordura.
o modelo não traz essa proporção, né, na parede do abdômen. E aí nós removemos também essa tela subcutânea para expor a parede anterolateral do abdômen, não é? Com a musculatura da parede lateral anterior, ó, visualizem comigo. E na face anterior do abdômen, nós temos uma grande aponeurose, tá? Que se estende desde o rebordo costal, do processo chifoide, ó, né, do osso externo, e caminha anteriormente para se fixar na sínfise púbica, tá? E também nas margens mais lateral do ramo superior aqui do pubis. Então, essa é uma grande aponeurose e que, na verdade, envolve um músculo chamado de músculo reto do abdômen. Essa aponeurose tem um comportamento específico, né, importante, que nós vamos destacar no plano mediano. As duas lâminas da aponeurose, direita e esquerda, se fundem no plano mediano, tá, formando o que nós denominamos de linha alba. Então, o acesso ao interior da cavidade abdominal, ele se dá de forma muito mais simples por aqui, é bem mais rápido esse acesso, porque neste caminho nós não vamos encontrar nervos, vasos, né? Apenas a aponeurose, e a incisão pode ser realizada nesse ponto para que o acesso seja feito de forma imediata à cavidade abdominal. É interessante que em cirurgias de urgência, em que o profissional cirurgião necessita entrar rapidamente na cavidade durante uma hemorragia provocada por arma de fogo, por exemplo, o acesso ele é sempre realizado aqui pela linha alba, porque o cirurgião sabe que nesse nível, né, ele não vai provocar lesões, né, de estruturas mais importantes na cavidade, na parede da cavidade abdominal. Então é um destaque importante, é chamada linha alba. Mas eu vou destacar para vocês primeiro o músculo chamado de músculo oblíquo externo do abdômen, né? Esse músculo ele é importante, rotador da coluna vertebral, tá certo? Vamos removê-lo. E aí surge o músculo chamado de músculo oblíquo interno, ó, aqui representado. As fibras são oblíquas, mas são oblíquas no sentido inferior, diferentemente do músculo oblíquo externo. Esse outro músculo ele é importante, né, também rotador, né, e provoca flexão lateral do tronco, né, puxando o tronco para o seu próprio lado. Ele puxa o tronco para baixo e gira o tronco lateralmente. E se eu remover o músculo oblíquo externo, interno, eu vou observar o músculo chamado de transverso do abdômen. Então aí o transverso do abdômen, ele provoca uma rotação também, uma flexão lateral do tronco. Somente quando eu tiro o músculo transverso do abdômen, é que aí sim eu entraria, né, para visualizar o peritônio. Não ainda a cavidade peritoneal, mas o peritônio, né, que envolve aqui as vísceras da cavidade, tá certo? Então eu vou deixar aqui o músculo transverso, que vocês possam visualizar agora comigo. Um outro músculo que está na parede anterior do abdômen, chamado de músculo reto do abdômen. Na nossa aula de introdução, né, da miologia, nós tratamos esse músculo como sendo um músculo poligástrico. Ele apresentava vários ventres musculares separados por intersecções tendíneas, tá? Então, na nossa aula síncrona, eu irei abordar, né, falar um pouco mais desses músculos da parede anterior, porque eu gostaria de destacar a formação, né, da bainha aponeurótica do músculo reto do abdômen e comentar um pouco mais de alguns aspectos cirúrgicos, né, envolvendo aqui a parede abdominal, né, e os seus elementos musculares. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, visualizar essas estruturas, os elementos que nós consideramos como sendo mais importantes da abordagem da musculatura do esqueleto axial. E durante nosso encontro, né, na plataforma, na nossa atividade presencial, na plataforma do Google Meet, a gente vai tentar tirar todas as dúvidas, né, e também é evidente que aprofundarmos alguns conceitos que ficaram ainda, né, em aberto durante essa apresentação. Então, estudem um pouco mais o livro-texto, deem uma olhada na musculatura, na posição, olhem as figuras, né, do Atlas, e aí
a gente parte para a nossa atividade síncrona para discutir e fazermos os aprofundamentos necessários durante a apresentação da nossa aula prática, ok? Até lá!